Mais um vídeo tirando dúvidas e respondendo perguntas. Minhas amigas, não tem nenhuma pergunta, mas eu vou tirar a dúvida de vocês. Talvez, minhas amigas, eu tenho certeza, não é nem talvez, eu tenho certeza, que vocês estão cansadas, que vocês estão exaustas, que vocês estão com mais vontade de desistir do que de continuar. Vocês estão achando que o filho não vai parar de usar drogas, que o marido não vai voltar quem era antes, que as brigas dentro de casa não vai parar, que seu filho que tem esquizofrenia não vai ser curado. Vocês estão cansadas. Mas, amiga, não desistam pelo amor de Deus. Continuem acreditando em Deus. Eu vou até tirar a palavra fé. Eu vou continuar falando naquela frase automática que todo mundo fala. Continue acreditando em Deus. Porque Deus, minhas amigas, Ele vai te dar até o que tu imagina que tu não tem condições. Deus vai te dar o que tu não quer. Você não quer porque você sabe, você imagina que você não tem condições de ter tal coisa na sua vida. Mas Deus, Ele tem promessas pra gente. Amigas, e não precisa ter religião. Não estou falando para você não ter. Nós estamos conversando aqui numa boa. Porque, olha, amigas, se eu tivesse conhecido, como eu conhecia Deus, eu conhecia Deus, o Espírito Santo, que minha avó falava que era uma pomba branca, que na capela que eu casei, até eu botei na comunidade a foto da capela onde eu casei, que era uma capela que fizeram no terreiro da casa da minha avó. Então lá a gente tinha Nossa Senhora, tinha o Divino Espírito Santo, que era uma pomba branca. Então a gente se ajoelhava às 6 horas da manhã e às 18 horas, que era a hora da Ave Maria. Então eu sabia quem era Deus e sabia quem era o Espírito Santo, porque era uma pomba, eu não sabia que era a força. Vou falar daquele tempo. E sabia e conhecia Nossa Senhora, que tudo tinha que pedir para ela. Então, minhas amigas, mesmo eu sendo dançarina de escola de samba, mesmo eu sendo professora de bolero, sabe, tudo que eu fazia quando eu tinha os 20 anos, mas eu procurava sempre falar com Deus e com Nossa Senhora, porque a minha avó me ensinava que tudo que eu quisesse, eu tinha que falar com Nossa Senhora. Eu trabalhava eu conto essas histórias para vocês, porque com os meus 74 anos, para mim chegar onde eu cheguei, eu passei por muitas coisas. E é eu contando as minhas histórias para vocês, os meus testemunhos do que Deus fez para mim, que vocês se animam e vocês vão entender que vocês também vão conseguir. Então, quando eu estava morando em Petrolina, no Pernambuco, eu trabalhava de cobradora de ônibus na empresa Joalina Transporte Limitada. Essa empresa, acho que existe lá até hoje. E um belo dia, inventaram de fazer greve. E eu não aderi à greve, porque eu tinha medo de perder o emprego e não poder sustentar os meus 3 filhos. Eu já tinha 3 filhos, em 77, acho que sim, 77. Então, como eu não aderi à greve, eu saí com o ônibus, eu e o motorista. O motorista falou, olha, Zilda, se você quer criar seus filhos, você desça desse ônibus, porque eu vou jogar esse ônibus, quando eu chegar no bairro Areia Branca, eu vou jogar esse ônibus no primeiro abismo que eu passava. Tinha um córrego grande, tinha naquela hora a gente falava de ladeira, e ele ia jogar o ônibus de ladeira abaixo. Eu falei, não, eu não vou fazer greve, não vou porque eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho meus filhos para criar. Ele falou, então tá, você não vai fazer a greve, mas você vai morrer do mesmo jeito, porque eu vou jogar o ônibus. E assim a gente saiu para a linha. Eu sentada no caixa e ele, claro, dirigindo.
Quando ele chegou exatamente no lugar que ele disse que ia jogar o ônibus, ele ainda perguntou para mim, você quer descer do ônibus? Falei, não, eu não vou descer do ônibus, eu vou continuar aqui no ônibus. Ele falou, pois não vai não. Ali ele jogou o ônibus de ladeira abaixo. Quando eu bati no para-brisa, o para-brisa se soltou e eu voei pro asfalto. Ao invés de eu cair de frente e o ônibus cair por cima, eu caí na barreira lá, eu voei, o vento me levou pro asfalto. Eu caí, sabe aonde? Em cima de um carro que estava passando das tintas Souvenir. Isso aconteceu em Petrolina, no Pernambuco. O carro da Souvenir não parou do jeito que ele estava, ele me pegou, quer dizer, não parou que eu digo assim, ele me pegou e me levou para o hospital de Petrolina. Chegando no hospital, não me atenderam rapidamente, eles correram para o hospital de Juazeiro da Bahia e eu fui internada na Promatre de Juazeiro na Bahia, mas em coma. Fiquei em coma, parece que 8 dias em coma, saí do coma. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Deus tem promessa, quer saber se o ônibus vai se jogar no barranco, não pode acontecer o que acontecer. Deus está com você quando Ele tem promessa. E Ele tem promessa para todos nós. Sabe por que aconteceu tudo isso comigo e eu escapei? Porque, é como eu estou falando para vocês, eu sempre estava falando com Deus e sempre vivi incomodando os pastores. Onde eu ouvia falar que tinha um pastor, que tinha uma igreja e tinha alguém rezando, eu corria para lá para falar com os pastores. Eu sempre vivia atrás. Então, meus amigos, não desistam. Não desistam. Eu sofri com meu filho, sofri 9 meses com meu filho. Foi só 9 meses, mas foi 9 meses que só pela misericórdia. Só pela misericórdia. Nesses 9 meses, às vezes eu quero contar para vocês, mas eu não tenho condições de contar, porque eu até choro, mas hoje eu choro. Por que eu choro muitas vezes? Porque se eu tivesse conhecido o Ho'oponopono há mais tempo atrás, eu era uma pessoa mais feliz. Sim, eu era uma pessoa mais feliz. Porque eu conheci em 2015, só tem 8 anos. Só tem 8 anos que eu conheci o Ho'oponopono. Porque eu escapei, eu fui curada de 2 cânceres, tirei meu filho do mundo, ele com 16 anos, porque aí depois foi onde eles foram dar aula, mas eu não queria nada disso, que eu tinha medo que eles se envolvessem. E uma coisa muito boa que Jesus fez comigo, gente, e que vocês têm sempre que estar atrás de pastor. Onde não tiver pastor, bispo, missionária, gente, todos esses homens e mulheres de Deus que falarem de Deus, não percam a oportunidade. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não tinha tido a sorte de ter os filhos que eu tenho hoje. Meu filho arranjou um emprego perto de casa, na esquina da minha casa, da Rua Prudente de Moraes, lá em Curitiba. Tudo eu dou nome porque as pessoas me conhecem e sabem que eu estou falando a verdade. E ele queria sair desse abençoado emprego, que ele já tinha parado de me dar trabalho. Ele já tinha parado, tinha passado 9 meses, e ele achou esse emprego. Mãe, porque muitas vezes, mãe, a gente fica, o filho quer sair do emprego e a gente não quer que saia, que é para o vizinho não saber, que é para não ficar desempregado, e às vezes a gente está empurrando o filho para o abismo e não sabe. Então, meu filho queria sair desse abençoado emprego e eu não queria que ele saísse, era um emprego de vender cachorro quente. Era na esquina da minha casa, eu via ele. Então, por que eu não queria que ele saísse? Porque ele estava na esquina da minha casa e eu achava que eu estava vigiando. Amiga, não adianta você vigiar seu filho se você não tiver Deus vigiando ele. Aí quando foi um dia, eu fui para a igreja, quadrangular, esperar o pastor Candim chegar, e contei para o pastor Candim, o meu filho arranjou um emprego e agora ele quer sair do emprego. E eu não quero que ele saia, pastor, porque lá ele está ganhando por mês, e pelo menos ele está empregado, está perto de casa, e eu estou vendo. Pastor Candim botou a mão na minha cabeça, fez a oração e falou assim: irmã, vá para casa. Quando você chegar em casa, você vai encontrar seu filho chorando, dizendo que vai sair do emprego. A irmã não fale nada, escute o que ele tem para lhe contar.
O emprego que ele está, irmã, ele não pode continuar. Eu fui para casa pensando. Lembro, estava chovendo. Quando eu cheguei em casa, quando ele viu eu chegando em casa, ele veio me encontrar chorando. Mãe, eu não quero mais ficar nesse emprego. Falei, por que, meu filho, que você não quer mais ficar nesse emprego? Mãinha, porque ali, mãinha, o que eu faço para as pessoas, aquele sanduíche que eu faço, mãinha, é tudo recheado com drogas, mãe. O seu trabalho ali é para vender e sair, não é sanduíche de verdade. O pastor, o Espírito Santo que revelou para o pastor, e o pastor falou para mim, e eu cheguei em casa, não briguei, esperei ele me contar, e ele me contou que era isso que fazia lá. Ele tinha acabado de sair, ele tinha acabado de ser curado do alcoolismo, que tanto eu vivia correndo atrás. Olha onde que ele estava. Então, mãe, quando seus filhos quiserem sair do emprego, que às vezes eu vejo aqui comentário, ai, dona Zilda, que meu filho não para no emprego. Deus sabe tudo, amiga. É nós que não sabemos de nada, Deus sabe tudo. É Deus falando com você, e você não está querendo procurar um pastor, ou um padre, ou um espírita, desde que fale de Deus. E tenha conhecimento, estrutura para dar conselho, porque não é qualquer um que pode dar conselho para a gente. Tem pessoas que vai dar conselho para você, quando você vai ver quem é a criatura não tem condições. Não tem condições. Então, você precisa procurar. Então, hoje, minhas amigas, se naquela época tivesse os canais de orações que tem, tudo canais abençoados, tudo pessoas de Deus, se tivesse pessoas instruídas por Deus, como antigamente, como tem hoje, eu não teria sofrido. Eu só vim parar de sofrer quando eu conheci o Ho'oponopono. Porque aí, quando eu conheci o Ho'oponopono, tá, Zilda, mas você não curou seus filhos quando tinha... Sim, os meus filhos saíram do mundo. Meu filho foi curado, foi só 9 meses que ele me deu trabalho. Depois, eu vou continuar contando para vocês como começou o problema do meu filho, que às vezes pode estar acontecendo com o seu e você não sabe. Que foi o que aconteceu com meu filho, mas eu conto de outra vez. Eu tenho que continuar contando a minha história para vocês se espelhar, aprender, pararem para pensar e analisar que de repente está acontecendo com você e você não sabe. Então, eu tinha feito o propósito com Deus em 1991, que nem vocês sabem. Deus tirou, isso foi num domingo, meia-noite, eu pedi para Deus, na segunda de manhã, Deus tirou meus filhos do mundo, que um parou de viajar à toa, o outro parou de dar aula de lambada, a outra deixou de sair à noite, beber cerveja. Tudo aconteceu no outro dia. Então, eu continuava intercedendo pelas pessoas. Na época era a comunidade Orkut, depois eu passei a atender como uma clínica. E aí eu continuava. Mas eu continuava intercedendo por vocês. Deus me curou. É muito barulho, minhas amigas. Deus abençoe. Então, Deus me curou, mas eu tinha medo. Quando os meus filhos saíam de casa, eu tinha medo. Eu só faltava afundar essa casa. Essa casa é uma casa, não é uma casa muito grande, mas também não é uma casa pequena. É uma casa de 9 cômodos. São cômodos grandes, mas eu ficava de janela em janela. Eu tinha medo de meus filhos. Essa cidade é uma cidade que funciona 24 horas. Se vocês entrarem no Google aí, quem não conhece Balneário Camboriú, vocês vão ficar sabendo como é que funciona Balneário Camboriú. Aqui funciona 24 horas. Eu tinha medo de meus filhos se envolver com droga, se envolver no crime, se envolver com bebida, se envolver com tudo enquanto era coisa, porque a cidade não dorme, ela funciona de domingo a domingo, noite e dia. Se eu quiser fechar a minha loja, eu fecho. Se eu não quiser, eu passo a noite inteira com a loja aberta, porque aqui é uma cidade que tem lei federal exatamente para isso. Então, eu morria de medo. Viajava, amigas... Eu viajava, eu tinha 3 lojas eu tinha 3 lojas de roupas importadas. Então, eu tinha que viver do lado do meu filho, porque eu tinha medo de tudo. Eu desconfiava de tudo. Eu era uma pessoa... Aí, o que eu tinha que fazer? Uma pessoa muito braba, muito ruim,
sabe? Muito ruim. Eu ajudava as pessoas, mas como eu falo para vocês, eu tinha duas qualidades que Deus se agrada: ajudar e perdoar. Eu sempre perdoei as pessoas, sempre. Hoje em dia, se a pessoa me fazia raiva, eu ia em cima com o dedinho na cara. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se a pessoa me incomoda, se eu tiver na hora, eu vou conversar com ele para ele entender. Então, eu tinha essas duas qualidades, de ajudar as pessoas e de perdoar. Mas eu tinha muito medo. Eu ajudava, eu perdoava, mas eu era uma pessoa... Eu tomava 19 comprimidos. Eu tinha que levantar de manhã, tomar um comprimido, um calmante de manhã, tomar outro calmante à tarde, e os outros comprimidos eram para o problema de doença. Foi quando, mas eu continuava sem entender. Por exemplo, eu botava uma pessoa, internava uma pessoa, falava, internei você que você não tem nada, você é um pobre tal. Tudo meu era para jogar na cara. Sim. Tudo meu era para jogar na cara. Mas Deus sabia do meu coração. Deus sabia da minha inocência. E Deus se agrada de quem ajuda. Deus se agrada de quem ajuda. Então, minhas amigas, é para vocês não desistir. Então, quando eu conheci o Ho'oponopono, foi aonde eu fui entender o que era a gratidão. E o que era o perdão. E o amor de verdade. Porque eu sempre me amei de verdade, mas eu me amava porque eu tenho um corpo bonito. Tenho sim, um corpo bonito, não estou brincando. Quando eu falo eu sou poderosa, é porque eu sou filha de Deus. Mas meu corpo, eu posso dizer que eu tenho meu corpo bonito porque tenho. Meus 74 anos eu posso me orgulhar do meu corpão. Eu posso me orgulhar do meu corpão, verdade. Todo mundo aqui me conhece. Então, depois que eu conheci o Ho'oponopono, foi que eu fui entender que eu me amar de verdade não é que meu corpo seja bonito, nem que isso não é nada disso não é eu estar no salão de beleza, não é cuidando do meu cabelo. Hoje em dia quem cuida do meu cabelo é eu mesmo, que nem eu contei para vocês. Se vocês verem nas minhas outras fotos, os meu cabelo é muito bem arrumado, mas não é porque o meu cabelo caiu e eu estou cuidando dele, ele está saindo, que eu vou deixar de vir gravar aqui. Imagine que antigamente eu vinha gravar um vídeo aqui com o cabelo desse jeito, com cabelo seco, com cabelo desse... eu jamais... Eu amo o meu cabelo, que é o único que eu tenho, ele é maravilhoso, ele é abençoado, e ele vai voltar a ser um cabelo lindo, cheio, quando ele crescer novamente. Então eu vim entender que o amor não é isso aí, o amor não é com egoísmo. O amor é com alegria, o amor é de verdade, é da alma, é a gente se amar, a gente se achar bonita, com dente, sem dente, com cabelo, sem cabelo, de qualquer jeito. E ajudar. Então, minhas amigas, eu gosto de contar essas histórias para vocês não desistir. Não desistam, não desistam, porque Deus tem promessa para todos vocês. E vocês vão ter sucesso, vocês vão ser pessoas abençoadas e vocês vão ter vitória. Então, antes de fazer a oração, vocês deixem o pedido de oração de vocês. Compartilhe o vídeo, que a gente compartilhando, que a gente está ajudando as outras pessoas. Vamos compartilhar para a gente ajudar as outras pessoas, para que a gente tenha mais sucesso, para que a gente receba a bênção muito mais fácil, porque outras pessoas vindo receber a oração, escutar a palavra de Deus, escutar o meu testemunho, muitas pessoas que estão tristes, vai entender que Deus tem promessa para todos nós. É não sair do caminho dele, é não desistir. O segredo com Deus é orar e não desistir. E eu tô aqui 6 da manhã, às 18 horas e à meia-noite. Meia-noite que é na hora do meu propósito que eu fiz com Deus, para ele curar, tirar meus filhos do mundo, que eu ia interceder pelas filhas dele e seus familiares. De manhã, porque é a hora da primícia que a minha avó falou, que Caim matou Abel, porque Abel fazia oração, 6 horas da manhã, Caim dava dízimo. E Caim tinha raiva porque Jesus era amigo de Abel, sem que Abel não dava o dízimo. Então, essa foi a briga, a inveja de Caim com Abel. E às 18 horas, que é a hora de Nossa Senhora, a hora da mãe de Jesus, a hora da mulher que Deus escolheu. Pode estar errado na cabeça das pessoas? Pode. Para mim está certo, porque foi assim que eu aprendi com a minha avó. Ela tinha 107 anos, eu tinha 10 anos,
8 anos que diga, hoje eu tenho 74, do jeito que eu aprendi com a minha avó, eu continuo até hoje e vou morrer fazendo oração e intercedendo pelas pessoas. Então, compartilhe o vídeo, que é o ajudar que a gente faz. Você planta, você colhe o que você planta, você recebe aquilo que você dá. Então, vamos compartilhar para ajudar outras pessoas. Então, pessoas que estão sofrendo e que vê o meu testemunho, vai ver, a minha filha sofria de epilepsia. A minha filha foi curada, hoje ela tem 46 anos e a última vez que ela teve convulsão e que ela tomou o último medicamento de epilepsia, ela tinha 7 anos de idade e não toma mais medicamento até hoje, ela foi curada. O meu filho botou o cérebro para fora, hoje ele é considerado o melhor técnico de Balneário Camboriú, em empresas grandes aqui. Então, minhas amigas, por que tudo isso? Porque eu sempre ajudei as pessoas, eu nunca me neguei a ajudar ninguém. Isso que eu falo para vocês, nem que fosse para dar de dedo na cara, jogar na cara, mas eu jogava na cara por ignorância, eu não sabia o que era, eu não sabia o significado daquilo, eu não tinha amor, entendeu? Eu não tinha amor. Mas hoje eu sei o que é amar de verdade, eu sei ajudar de verdade. Perdão para mim sempre eu tive, nunca perdoei de mentira, sempre perdoei de verdade. E gratidão foi depois do Ho'oponopono. Por isso que eu falo para vocês, não desistam de fazer esse abençoado Ho'oponopono. Isso aqui, amigas, perguntaram para mim se isso é um rosário. Não, isso aqui é um japamala. Isso é um japamala. Rosário é isso aqui, que é um terço, mas é a mesma... Não é a mesma coisa de um rosário, não, que tem menos contas. Então, mas esse aqui é um japamala. Esse aqui é o que eu gravo, o que eu uso toda noite, é o meu que eu pego todo dia, que ele está energizado com a minha energia, tá? Porque o japamala você tem que usar o mesmo. De preferência que seja de capim, mas use qualquer um, use caroço de feijão, contanto que tenha 108 contas. Não importa se é caroço de feijão, palito de fósforo, o quanto for. O quanto for. Então, minhas amigas, não desistam dos filhos de vocês. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amado Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor, eu apresento a ti, Pai, os pedidos de oração. Eu te apresento, meu Pai, os pedidos de oração para a cura da esquizofrenia, do cansaço, da osteoporose, diabetes, estresse, depressão, alcoolismo, drogas, união de casais. Abençoa, Pai, os casamentos. Abençoa as pessoas que estão desempregadas. Abençoa com emprego, Pai. Deus de misericórdia, Deus de bondade, que a pessoa que vai fazer concurso, que ele passe no concurso. E quem esteja no hospital, meu Pai, nas UTI, que o Senhor tire da UTI. Envia São Miguel Arcanjo, o teu anjo, e tira as pessoas da UTI, leva para o quarto, do quarto leva para casa. Pai amado, Pai de misericórdia, em nome de teu Filho amado Jesus, eu apresento, Pai, todos os problemas escritos nesse canal, meu Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, livre e proteja. Vamos falar com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós tem perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Livrai-me, meu Pai, a todos que estão inscritos nesse canal, Pai, e todos que vai chegar para se inscrever nesse canal. Livre de todo o mal, de todos os perigos, de todas as tragédias. Livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Pai amado, Pai de misericórdia, aumente a fé dessas pessoas, dê conhecimento e sabedoria no teu nome, porque o Senhor tem promessas para cada uma dos teus filhos e filhas. O Senhor tem promessa para cada um, e só o Senhor tem o poder, a honra e a glória para abençoar todas as pessoas, livrar, proteger, em nome de Jesus. Amém. Então, minhas amigas, compartilhe. E as pessoas que estão chegando, que vai se inscrever, deixa na opção todas, porque toda vez que tiver que eu gravar um vídeo, você vai receber. E passando de 100 like, e sempre vou pedir, o vídeo que tiver 1000 visualizações é o vídeo mais recomendado.
Porque vocês compartilham, vocês se esforçam demais para compartilhar, porque toda terça-feira vem para mim o compartilhamento. Então, eu sei os compartilhamentos. Tanto é que eu mostrei para vocês aqui, acho que na terça-feira. Quanto mais tem visualizações, mais o YouTube recomenda. Mais, se tiver mais de 1000 visualizações. Porque se não tem 1000 visualizações, fica um vídeo como um vídeo que não presta. Mas tá tudo bem. Eu continuo intercedendo por vocês, continuo orando, porque esse propósito eu tenho com Deus e vou cumprir, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda meia-noite estou intercedendo. Todas 6 da manhã tem oração e todas as 18 horas, enquanto eu for viva, eu estou com vocês. Um beijo no coração de vocês. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.